Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Amém? Amém. Agora volta lá em Êxodo capítulo 7. Êxodo 7. Diz assim: então disse o soberano a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Agora vai lá no mesmo capítulo, versículo 19, 20 e 23, mesmo capítulo de Êxodo. 19, 20 e 23. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: toma a tua vara, estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das águas, para que se tornem sangue e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. Ele levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó, dos olhos dos servos de Faraó, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. 23. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs o seu coração. Agora, capítulo 8 do Êxodo, vai indo para frente, capítulo 8, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: entra Faraó e diz: assim diz o soberano, deixa ir o meu povo para que me sirva. Versículo 15. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou-se o seu coração e não ouviu como o Senhor tinha dito. Versículo 20. Disse mais o soberano a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas e diz: assim diz o soberano, deixa ir o meu povo para que me sirva. Versículo 32. Mas endureceu o Faraó ainda mais esta vez o seu coração e não deixou ir o povo. Amém? Amados, essa passagem em Êxodo mostra que Deus disse para Moisés 10 vezes: vai e diz para Faraó deixar ir o meu povo. E por 9 vezes Faraó não deixou o povo ir. E Moisés teve que ser insistente. 10 vezes ele ouviu a voz de Deus dizendo: vai a Faraó. Por 9 vezes não tinha dado certo. Mas na 10ª vez, na morte dos primogênitos, Faraó deixou o povo ir e houve a libertação. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que nós temos que ter insistência quando nós buscamos algo diante de Deus. Seja a libertação da nossa família, seja uma cura, seja uma causa na justiça, uma causa trabalhista, profissional, seja o que for, em especial na nossa vida sacerdotal, nós temos que buscar o que nós desejamos de Deus com insistência. Por quê? Porque no que Deus endureceu o coração de Faraó por 9 vezes para não deixar ir o povo, parte dessas vezes os magos de Faraó, que serviam os deuses do Egito, que eram demônios que se apresentavam como deuses, eles também faziam sinais, eles também faziam alguns sinais. Então, Deus nos ensina que existe hostes espirituais, demônios que ficam prendendo a vida da pessoa, impedindo ela de prosperar, impedindo ela de ter ânimo para viver sua vida sacerdotal na terra, impedindo a família dela de vir buscar a Deus. Então, nós temos que lutar com insistência.
Nós temos que buscar aquilo que nós pedimos para Deus com insistência. Não por algum tempo ficar orando e depois parar, porque Deus ainda não deu. Temos que agir com insistência. Moisés foi insistente. Ele obedeceu a Deus 10 vezes. Ele insistiu 10 vezes e Deus deu a vitória. E é isso que Jesus está dizendo para nós esta noite. Pedi, dar-se-vos-á. Batei e encontrareis. Pedir com insistência. Nós temos que pedir para Deus o que nós buscamos, até Deus nos dar ou nos dizer que não vai dar. Certa vez Deus disse para Moisés, quando Moisés insistia que Deus deixasse ele entrar na terra prometida. Deus disse, não deixou ele orando muito não. Deus já disse, não toca mais nesse assunto, eu não vou te atender. Em 2 Coríntios 12 mostra Paulo orando a Deus, dizendo, Deus tira o espinho da carne, que ele tinha na carne. Por 2 vezes ele orou e Deus disse, minha graça te basta, não vou atender. De 2 uma, ou Deus vai atender o seu pedido, ou ele vai falar que não vai atender. Mas você tem que ser insistente. Porque há hostes espirituais, potestades do inferno, alojadas na vida das pessoas, que nós temos que insistir para que elas saiam. Temos que insistir em oração. Por isso que Jesus disse, batei e abrir-se-vos-á. Vai lá em Lucas 11 agora. Lá no Novo Testamento. Nós temos que fazer a guerra espiritual com insistência. Amém? Não podemos parar de pedir para Deus, de intervir no mundo espiritual, de reivindicar a promessa da resposta. Jesus disse em João 15:7, se as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedirdes e desejardes, eu o farei. Então, nós temos que reivindicar a promessa de Jesus. Como Moisés disse para Deus, ó Deus, lembra-te do que prometeste a Abraão, Isaque e Jacó. Então, nós temos que insistir, pedir de novo, estar insistindo, colocando diante de Deus, fazendo uma guerra, insistir com Deus, insistir em reivindicar a bênção. É assim que Jesus nos ensina. Glória a Deus. Lucas 11. Quem já achou, me espera. Amém. Amém? Lucas 11, capítulo 11, versículo 5. Disse-lhe também, qual de vós, tendo um amigo, se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou em casa, vindo do caminho, e não tenho nada que lhe apresentar. Se ele, respondendo de dentro da casa, disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso me levantar para lhe dar. Digo-vos, que ainda que não levante para lhe dar por ser seu amigo, levantar-se-á todavia, por causa da sua insistência, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que precisar. Eu vos digo, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Amém? Vai lá na frente, Lucas 18. Glória a Jesus. Nós temos que reivindicar o que nós queremos, pedir para Deus até que Ele atenda. Amém? Com insistência. Glória a Deus. Lucas 18. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e não me importunes mais. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Deus fará depressa justiça. Glória a Deus.
Então aqui, Deus está mostrando que nós temos que pedir com insistência. Amém? Glória a Deus. Agora, por que nós temos que pedir com insistência e Deus não atende logo? Nós temos que ficar insistindo. Porque Deus quer estreitar relacionamento contigo. Amém? Se você buscasse obedecer a Deus e Deus já lhe desse as bênçãos, como se fosse algo burocrático, não haveria, seria um relacionamento frio, burocrático. Mas Deus quer que a gente insista em oração para alcançar a fé suficiente e para estreitar relacionamento. Quanto mais você ora, você clama, você busca a Deus, mais você está estreitando o seu relacionamento pessoal, espiritual com Deus. E nós temos que insistir até alcançar a fé suficiente que produz um milagre. Até alcançar a fé suficiente que produz um milagre. Jesus disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis aquela amoreira, figueira, seja o que for, se planta no mar, e a árvore, a amoreira, a figueira vai ser plantada no mar, porque teve a fé do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, teve uma fé suficiente para alcançar o milagre. Então, nós temos que pedir para Deus com insistência, até que Ele atenda ou diga que não vai fazê-lo. Até que Ele atenda, nós temos que pedir para Deus com insistência. Isso vai estreitar o nosso relacionamento com Deus. E com a insistência da fé, nós vamos alcançar uma fé suficiente para produzir um milagre. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu? Amém? Glória a Deus. Terça-feira, então, nós vamos estar começando a campanha da plenitude da unção. Unção para orar pelos enfermos e eles serem curados. Unção para pregar a palavra de Deus e os pecadores se renderem a Cristo. Unção para prosperar em tudo que colocardes nas vossas mãos para fazer. Unção de ousadia para pregar a palavra. Amém? A partir de terça-feira, 7 terças-feiras, em busca da plenitude da unção. E você vai fazer um pedido especial para Deus e vai insistir. Seja aquilo que você já tem pedido para Deus, não importa. Você vai fazer um pedido para Deus e nós vamos insistir na resposta, como Deus nos ensina na palavra. Amém? Glória a Deus. Quando nós vivemos a palavra, Deus materializa o milagre. Glória a Jesus. Vamos colocar em pé, irmãos, então. Vamos já começar a orar agora, clamar a Deus por essa campanha da plenitude da unção nas nossas vidas, para nós sermos abençoados na vida pessoal, sacerdotal, em nome de Jesus.